Você tem medo do escuro? Você não tem. Não existe medo do escuro. Temendo o desconhecido? Certo. Ter medo de chamar a Bloody Mary 3 vezes, como seus amigos fazem no meio da noite em um banheiro escuro? Vai em frente, porra. Mas nunca desonre o meu nome, dizendo que você tá com medo de mim. Porque eu te protegi todos esses anos. Quando você tinha 5 anos, chorando pra mamãe e pro papai sobre o monstro embaixo da cama que você não conseguia ver porque estava muito escuro, você ordenou que eles olhassem e vissem se eles podiam ver. Eles não podiam. Estava muito escuro. Para sua sorte, o monstro não podia olhar para você também. Ou todas as vezes que você estava no chuveiro, pensando que havia alguém logo atrás de você. Você tinha tanta certeza disso? Você tentou olhar através da sua visão periférica, mas tudo o que podia ver era a escuridão, sempre consumidora. Eu te cobri como uma capa de invisibilidade, como uma mãe que protege seus filhos. Resposta curta: não. Você não tem medo do escuro. Tem medo do que se esconde atrás de mim. Então, quando você tiver medo de alguma coisa e fechar os olhos, quando a escuridão o receber em sua própria ignorância, ouça o meu conselho. Não os abra novamente. Ela é perfeita. As primeiras coisas que notei foram as orelhas dela. Elas eram destacadas de sua mandíbula. Lembro-me de ler no ensino médio que essa era uma diferença genética entre os primatas. Estendi a mão para tocar minhas próprias orelhas, separadas. Somos tão parecidos, brinquei comigo mesmo. Então eu notei os olhos dela. Eles eram verdes, mas não o tipo de verde que se destaca, mais sutil, como musgo em uma floresta. Eles eram largos e um pouco nublados, como se ela realmente tivesse visto algumas coisas terríveis em sua vida. Eu não notei suas mãos. Elas eram delicadas e pequenas, mas as unhas não estavam bem cuidadas e as pontas dos dedos eram calejadas. Gostaria de saber se ela tocava violão, ou talvez um ukulele, mas ela não era como as outras garotas, eu poderia dizer. Eu sorri. Quanto mais eu olhava, mais eu a admirava. Eu senti como se a conhecesse apenas com um olhar. A última coisa que notei foi um buraco na cabeça dela. Era um detalhe tão pequeno que eu mal percebi. Seus cabelos ruivos cobriam a maior parte de qualquer forma. Ela era profunda. Tinha sentido coisas que eu nem conseguia entender. Eu li o obituário dela. Mulher, 24 anos. Ferida de tiro auto-infligida. Sem identificação. Eu ri. Forte, independente e solteira. Meu tipo de mulher. Deslizei facilmente seu corpo coberto em seu lugar no armário. Antes de fechar a porta, dei uma piscada final. A gente se vê em breve. Eu amo meu marido e por isso tentei salvar o nosso casamento. As ruas brilhavam silenciosamente do lado de fora da minha janela. Fiquei feliz por a chuva ter parado. O céu sombrio não fez nada para aliviar a sensação doentia de ansiedade no meu estômago. Eu tracei os restos de gotas no peitoril
esforçando-me para ouvir o barulho das rodas no cascalho, o que me diria que meu marido finalmente estava em casa. Mas ainda não eram 7. As palavras duras do telefonema de ontem ainda irritavam meus ouvidos. Mas eu tô te dizendo, meu voo tá atrasado. Puta que pariu, eu não sinto nem vontade de voltar pra casa. Senti um calafrio percorrer a minha espinha quando ele expressou meus piores medos. E mesmo que eu tivesse consultado o status de seu voo online e ele tivesse pousado uma hora atrás, eu sabia que era apenas uma questão de tempo. Eu não sou uma esposa paranoica. Eu não teria entrado no e-mail dele e anotado seu itinerário em detalhes se tivesse sido um caso passageiro. Amo meu marido mais do que qualquer coisa no mundo e estava disposta a engolir algumas noites e o novo cheiro de baunilha em sua camisa. Mas as noites se estendiam por dias e semanas e viagens de trabalho que nunca haviam estado lá antes. No começo, eu era realmente muito boa com isso. Eu cozinhei suas refeições favoritas, organizei passeios e desfilei em lingeries que ele costumava enlouquecer, mesmo meses atrás. Mas então ele se afastou cada vez mais, e eu passava todas as noites mordendo meu punho, tentando não deixar meus soluços se transformarem em um choro alto, enquanto eu estava sozinha em nossa cama grande e bonita. Mas amo meu marido mais do que qualquer coisa no mundo, e ele pertence a mim. Eu não permitiria que fosse de outra maneira. Quando nos conhecemos na faculdade, ele estava com outra garota. Uma idiota fútil que não merecia. Não demorou muito tempo para eu cuidar disso. Quando ele disse à mãe que queria se casar comigo, ela se opôs com veemência. No dia do nosso casamento, derramei lágrimas e garanti a ele que a vadia maldosa estava sorrindo para nós do céu. Estava na hora de ter o meu marido de volta. Um estrondo me assustou do meu devaneio irritado. Mordi o lábio quando a chave girou na fechadura e ele entrou na casa, parecendo ter voltado de uma festa em vez de cansadas 10 horas no aeroporto. Eu o cumprimentei com meu sorriso brilhante habitual e fiz o meu melhor para não vacilar quando o cheiro de baunilha atingiu minhas narinas quando ele passou por mim até o quarto. Pensei em terminar de lavar a louça na cozinha. Isso me distrairia. Ele entrou lá 5 minutos depois, enquanto eu estava limpando minha faca enorme, como eu sabia que ele faria. Ele notou o silêncio na casa. Cadê o Léo? O nosso Golden Retriever, o presente de casamento do meu marido, do pai dele. Léo e eu nos toleramos por ele, mas eu odiava o quanto ele amava aquele cachorro. Eu nunca fui boa em compartilhar. Como foi o seu voo? Ele parecia irritado, como eu sabia que ele ficaria. O meu marido é previsível, assim como as pessoas que estão casadas há 10 anos. Mas eu adorava o quão bem eu o conhecia e podia peneirar os pensamentos zumbidos em seu cérebro. Bem, eu perguntei onde é que tá o Léo. Era tudo o que ele conseguia pensar, depois de ficar fora por 10 dias. Fiquei feliz que ele se foi, para que meu marido finalmente pudesse se concentrar em mim, em nós. Ele se foi, e você precisa parar de vê-lo, ou vai ter o mesmo destino. Eu quase podia ouvir seu coração girar naquele peito musculoso dele. O que você fez? Eu sorri. A faca na minha mão brilhou quando a luz caiu nela. Isso me agradou tanto. Eu me orgulho de uma cozinha limpa. Há um pedaço de terra nova no jardim. Lembre-se de não pisar na grama recente. O cabo da faca não estava suficientemente limpo. Eu sabia que isso me preocuparia, então comecei a trabalhar nisso a seguir.
Meu marido olhou para mim como se estivesse vendo uma nova mulher. Mas ele não estava. É claro que ele sabia, no fundo, que eu o amo mais do que qualquer coisa no mundo e faria qualquer coisa por nós. O que você quer que eu faça? Ele sussurrou. Notei suas juntas brancas agarrando a borda da mesa e fui e coloquei minha mão sobre elas. Tentei não me sentir magoada quando ele recuou do meu toque. Sei que foi difícil para ele, mas também sei que agora ele entende o quão importante nosso casamento é para mim. Ele não vai me deixar de novo. Então, eu disse a ele o que fazer e ri quando ele a ligou e disse que nunca a amou. Seus gritos eram música para os meus ouvidos e eu quase esqueci minha vigília solitária nos últimos meses. Quase. Você me ama? Sim. Mas eu não gostei de como ele disse isso. Como a palavra tinha sido arrancada dele. Então, eu o fiz ligar para todos que conheciam o seu casinho e contar como ele percebeu que nunca havia mais ninguém para ele além de mim e que nada nos separaria. Então, eu servi seu whisky favorito e quando ele ficou incoerente com a dor daquele cachorro de merda, eu o atraí para mim e sorri quando o desejo familiar fechou todo o resto para nós dois. Estávamos sentados um perto do outro na mesa de jantar quando a campainha tocou. Levantei-me e abri a porta antes que os arranhões e latidos piorassem. E então, como foi o filme? O homem disse. Afastei-me quando Léo arrancou a guia da coleira da mão de nossos vizinhos e se lançou contra o meu marido. Ah, eu adorei o final. Obrigado por cuidar dele. Essa é a minha confissão. Eu sempre tive uma obsessão estranha com o corpo humano. Bem, mais especificamente, o sistema nervoso. Como esses pequenos mecanismos nos dizem exatamente o que fazer e quando fazer. Eu podia assistir alguém por horas enquanto eles trabalhavam em um projeto doméstico ou em um passeio no parque. Isso acabou me levando a stalkear as pessoas. Se ela soubesse que a única razão pela qual eu a segui para casa naquela noite foi por causa da maneira como ela se movia. Eu nunca tinha visto ou experienciado pés assim, cheios de padrão e sistemáticos. Isso me intrigou. Eu a observei remexer tão rapidamente pelas chaves. Era óbvio que ela suspeitava de mim. Ela demonstrou isso nos minutos anteriores. Ela trancou a porta atrás dela quando entrou. Eu assisti das árvores que alinhavam seu quintal enquanto as luzes piscavam, iluminando sua trilha para o quarto do segundo andar. O ar estava ficando mais frio e as estrelas começavam a brilhar ao máximo quando a luz do quarto finalmente desapareceu na escuridão. Eu me movi tão delicadamente em direção à sua porta traseira destrancada. Ah, como ela deve estar em pânico por esquecer da entrada assim. Subo as escadas com umas ferramentas na mão, a minha empolgação crescendo para níveis inusitados. Eu segui sua trilha de luz inicial que eu tinha memorizado tão perfeitamente. Fiquei do lado de fora da porta e esperei até ter certeza de que ela estava dormindo. O que aconteceu poucos minutos depois. Abri a porta e peguei na minha bolsa o frasco de remédios para dormir. Coloquei 4 na boca dela e esperei que se dissolvesse. Ela se mexeu e gemeu enquanto dormia ao sabor desagradável dos comprimidos. Ah, como eu adorava vê-la se contorcer. Puxei a lâmina da bolsa e fiz uma incisão da base do braço até o quadril. Eu só precisava saber como ela se movia dessa maneira. Eu descasquei a pele e vi o seu sangue fluir.
Eu não pude evitar. Eu precisava saber como ela fazia. Ouvi um suspiro abafado da porta. Eu virei minha cabeça em direção ao som, apenas para o meu olhar ser encontrado por uma mulher chorando da mesma idade que ela. Então, o som estridente das sirenes se seguiu logo depois. Oi, eu sou o Felipe e esses nomezinhos que você tá vendo passar aqui na tela são as pessoas que financiam esse canal. É a elas que você tem que agradecer. Se esse jovem escritor fez algum vídeo que foi importante pra você de alguma forma, considere verificar o link na descrição da nossa campanha de financiamento coletivo. A meta é conseguir apoio pra me dedicar integralmente ao canal. Apoiando a partir de R$7, você tem acesso a todos aqueles vídeos que eu tive que tirar do ar e também a um servidor do Discord que serve de bunker aqui do canal. É lá onde a gente tá sempre trocando uma ideia e compartilhando experiências. Ah, e eu pretendo fazer uns vídeos mais pesados lá também, que o YouTube jamais me deixaria colocar aqui. Se as coisas estão difíceis por aí ou se não tem interesse em fazer parte disso, tudo bem também. O seu like e o seu compartilhamento também são uma boa moeda de troca e ajudam muito. Lembrando que minhas redes sociais e meus livros também estão na descrição. Confere lá.